Vamos falar um pouco da tecnologia da gravação e a música erudita. O desenvolvimento da tecnologia da gravação está intimamente ligada à música erudita. Isto pode ser evidenciado com o surgimento do efeito estéreo aplicado à gravação de áudio em filmes e a criação de técnicas de captação e edição de áudio que utilizamos até hoje. Quero lhes trazer um fato interessante relacionado ao efeito estéreo, que segundo a literatura ocorreu de forma acidental. Em 1981, na França, um engenheiro chamado Clement Ader, representante da Bell Telephone, desenvolveu um equipamento chamado Theatrophone, capaz de levar o som da ópera e concertos até a casa dos ouvintes através da rede telefônica. O sistema consistia em 2 microfones de carbono instalados em cada lado do palco e fones de ouvido de armadura no lado do cliente, permitindo ouvir a ópera em 2 canais separados, surgindo assim o efeito estereofônico. Esse sistema só era capaz de reproduzir o som. Com o surgimento do fonógrafo e do gramofone, houve a possibilidade de reproduzir e registrar os sons de forma totalmente mecânica ou acústica. O surgimento da gravação elétrica se dá por volta de 1925. Alan Blauen era um engenheiro de som sênior nos laboratórios centrais de pesquisa da AMI. Ele entrou na empresa quando a Columbia e a Gramophone se fundiram em 1931. Ao longo da vida, ele foi um prolífico inventor, desenvolvendo enormes avanços tecnológicos no campo da engenharia e do som. Depois de uma noite no cinema com sua esposa, Blauen ficou frustrado, porque o som de um personagem na tela só poderia ser ouvido por um alto-falante no lado correspondente da sala. Para resolver esse problema, Blauen começou a trabalhar em um sistema binaural, agora conhecido como estéreo. Em 14 de dezembro de 1933, o primeiro disco de cera foi cortado em uma gravação de teste de som estéreo pela primeira vez no auditório da AMI em Hayes. Em 1940, foi lançado o filme Fantasia com som estereofônico de 8 faixas. Fantasia é um filme norte-americano do gênero animação. É o terceiro filme de animação dos estúdios Disney e consiste em 8 segmentos animados, acompanhado cada um de músicas clássicas, conduzidas por Leopold Stokowski. 7 deles foram apresentados pela Orquestra Filadélfia. A trilha sonora de Fantasia foi gravada utilizando múltiplos canais de áudio e reproduzidos no sistema Fantasound, uma maneira pioneira de reprodução de som que fez do longa o primeiro filme comercial lançado com som estéreo. Com o conhecimento do efeito estéreo e o desenvolvimento de equipamentos de gravação, surge principalmente através das gravações de orquestra várias técnicas de captação de áudio. Dentre elas, as mais conhecidas estão a técnica XY, AB e a Decca-Tree. Criado em 1954 por Kenneth Wilson, Decca-Tree é uma técnica de gravação muito utilizada para a captação de orquestras. Consiste em um triângulo de dimensões pré-definidas que ficam logo atrás e acima do maestro. Essa técnica foi criada visando obter definição e profundidade. Usualmente se coloca mais 2 microfones nos flancos frontais da orquestra e dessa forma se obtém uma maior definição de panorama. Kenneth Ernest Wilson foi um engenheiro de áudio da Decca Records, conhecido por engenharia de gravações clássicas com excelentes qualidades sonoras. Depois de trabalhar para pequenas gravadoras, Wilson foi levado para a equipe da Decca, onde ele trabalhou muitas gravações, trabalhando com produtores como Duke Ocean e maestros incluindo George Solti. Ele treinou toda uma geração de engenheiros da Decca. Wilson se identificou tão intimamente com o som da Decca que se aposentou quando a empresa foi absorvida pelo grupo Polygram em 1980. Decca foi um dos primeiros a adotar o álbum LP, que o colocou à frente de seu concorrente direto, a EMI. A empresa também foi um dos primeiros expoentes da gravação estereofônica. O método de Wilkes de selecionar locais de gravações foi relatado em um artigo sobre som orquestral.
da sala de concerto, escrito pelo maestro Dennis Vaughan, em 1981. Ele disse: gravei em muitos salões por toda a Europa e a América e descobri que salões construídos principalmente de tijolo, madeira e gesso macio, que geralmente são salões mais antigos, sempre produzem um bom som quente e natural. Salões construídos com concreto e gesso duro parecem produzir um som fino e duro e sempre uma falta de calor e baixo. Consequentemente, ao procurar salões para gravar, sempre evito estruturas modernas de concreto. John Rhodes Cushion foi um pioneiro produtor de discos clássicos ingleses da Decca Records. Ele gravou uma grande variedade de músicas, mas é mais conhecido por planejar o primeiro estúdio de gravação de Wagner, iniciado em 1958. Notavelmente, a carreira prolífica e premiada do Sr. George Solti decolou quando Cushion foi encarregado do programa de gravação clássica da Decca. Para a Decca, Solti fez mais de 250 gravações, incluindo 45 cenários de óperas completos. Entre as honras internacionais dadas por Solti e por suas gravações estavam 31 prêmios Grammy, mais do que qualquer outro artista, seja ele clássico ou popular. Durante grande parte desse tempo, a carreira de Solti na Decca esteve intimamente ligada a Cushion. Em grande parte, autoeducado musicalmente, Cushion trabalhou para a Decca a partir dos 22 anos, primeiro escrevendo notas do álbum e depois se tornando um produtor após um breve período de trabalho na Capitol Records. Cushion retornou à Decca em 1955 e começou a planejar a gravação do Ciclo dos Anéis, empregando uma nova técnica estereofônica para produzir gravações de realismo e impacto sem precedentes. Ele não gostava de gravações ao vivo de casas de ópera e procurava gravar em estúdio de gravações, em estúdios feitos especialmente para dar vida às óperas na mente do ouvinte. Além das gravações de Wagner, ele supervisionou uma série de gravações das obras de Britten e gravações de óperas de Verdi, Richard Strauss e outros. Cushion deixou a Decca em 1967 e foi nomeado chefe de programas musicais da BBC Television, onde permaneceu até 1975. Falaremos um pouco sobre Glenn Gould. Glenn Gould foi um renomado pianista canadense, conhecido especialmente por suas gravações de Johann Sebastian Bach. Suas gravações das variações Goldberg são consideradas um marco na música ocidental do século XX. Gould abandonou suas apresentações ao vivo em 1964, dedicando-se desde então apenas às gravações em estúdio pelo resto de sua carreira, com um estilo de tocar muito peculiar, muitas vezes excêntrico. Em 1945, fez sua primeira apresentação pública tocando órgão, e no ano seguinte a sua primeira aparição com orquestra, a Orquestra Sinfônica de Toronto, em uma performance do Concerto número 4 para piano e orquestra de Beethoven. Seu primeiro recital público seguiu em 1947 e sua primeira apresentação na rádio CBC aconteceu no ano de 1955. Foi um marco na vida artística de Gould, que, contratado pela Columbia Records, propôs a gravação das 30 variações Goldberg de Johann Sebastian Bach, pela quais poucos pianistas da época se interessavam. A gravação, feita em junho de 1955 em Nova York, tornou-se rapidamente um hit, quebrando recordes de vendas até hoje não alcançados para música clássica para piano solo, sendo ainda uma referência de interpretação da obra. Gould é amplamente considerado um gênio na interpretação de obras de Bach, possuindo uma legião de fãs que o admiram por sua técnica.